Saudações rubro-negras, Fla geniais. O técnico do Uruguai falou sobre Arrascaeta, é lógico, né? Que atuou por mais de 90 minutos em amistosos contra a Inglaterra e a Argélia. Mas a pergunta que não quer calar é por que dessa minutagem alta? E mais, o clube conseguiu um verdadeiro milagre na logística, né? E todos os convocados devem estar disponíveis, né? À disposição contra o Bragantino. Mas será que vão jogar? O que esperar desse confronto, né? Mas vem comigo que eu te conto tudo. Mas antes, deixe o seu like, se inscreva no canal, seja um Fla genial, acione o sino da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado, o mais idolatrado Flamengo. Bielsa usa histórico do Flamengo para explicar minutagem de Arrascaeta, né? Improvável que jogue 2 jogos. O Flamengo teve representantes não apenas na vitória da seleção brasileira sobre a Croácia, nesta terça-feira, dia 31/3, né? Mas também no Uruguai, o empate, né, da Celeste contra a Argélia, sem gols. Varela jogou por 90 minutos, enquanto a Arrascaeta saiu já nos acréscimos, né? Nos acréscimos, né, para a entrada de De La Cruz. Questionado sobre o motivo pela qual deixou o camisa 10 rubro-negro por tanto tempo, o técnico Marcelo Bielsa explicou a situação. De Arrascaeta é um jogador, né, aspas para ele aqui, ó. De Arrascaeta é um jogador que, apesar de ter sido brilhante no último ano, teve seu tempo de jogo cuidadosamente administrado. Né? Aspas aqui para ele novamente. É improvável, né, que ele jogue 2 partidas completas de 90 minutos pelo Flamengo no último ano e meio. Completou o comandante uruguaio explicando o motivo, né, do meia do Fla ter jogado 2 partidas quase completas nos amistosos contra a Inglaterra e a Argélia. É isso, e isso, pessoal, diz muito sobre o cuidado, né, que o Flamengo vem tendo com o Arrascaeta há bastante tempo. Só que agora começa a preocupar, né? Principalmente pensando no jogo contra o Red Bull Bragantino, que é fundamental para que o Flamengo se consolide, né, na parte de cima da tabela. Com essa carga alta de minutos, somada à viagem e ao desgaste, né, do próprio jogador, no caso a gente está falando do Arrascaeta, é bem provável que ele nem comece como titular. E aí entra um ponto que eu sempre boto aqui, né? Eu bato aqui na realidade. Data FIFA atrapalha demais, pessoal. O clube cuida do jogador o ano e meio, né? O ano inteiro, 1 ano e meio, né? Faz todo um planejamento físico e aí chegam as seleções e em poucos dias consomem uma carga que foi construída com muito controle ao longo da temporada. Isso pesa, e pesa justamente em jogos importantes como esse contra o Bragantino. Olha, se tem uma coisa que costuma preocupar qualquer clube, é a tal da data FIFA. Viagem longa, desgaste, risco de lesão. Mas dessa vez o clube trabalhou nos bastidores, né? E conseguiu garantir, pelo menos, o retorno de todos os jogadores convocados a tempo, né, do jogo contra o Bragantino. Sim, todos. E isso não é simples, porque estamos falando de atletas espalhados, né, pelo mundo, Estados Unidos, Europa, né? Cada um em um lugar diferente. Mas o Flamengo entrou em ação. E aqui tem um destaque importante, né? Logística milimétrica do clube. A diretoria atuou diretamente com as seleções, organizou os voos, né? Ajustou horários, tudo para garantir que os jogadores chegassem o mais rápido possível. Resultado? O elenco estará praticamente completo para o jogo contra o Bragantino. E isso pode fazer muita diferença, né?
A expectativa é que todos estejam disponíveis para o jogo, né? Agora, disponível, pessoal, não significa titular, porque tudo vai depender da condição física, né? Desgaste, minutagem, viagem. Sobre isso pesa, né? Sobre isso tudo pesa. Pesa e pesa muito, como acabamos agora de falar também sobre o Arrasca, né? E Leonardo Jardim vai avaliar caso a caso, ou seja, podemos ter mudanças importantes na escalação, né? O Flamengo com certeza chega mais forte, eu acredito, que o adversário. E aqui entra o cenário do jogo, né? O Flamengo vive um momento mais estável, invicto, brigando na parte de cima da tabela e com um modelo de jogo cada vez mais claro, mais consolidado. Do outro lado, o Bragantino chega pressionado. 6 jogos, pessoal, sem vencer e precisando da resposta. Ou seja, é aquele, né, jogo perigoso que a gente sempre fala aqui no canal. Se o Flamengo jogar como Flamengo, a tendência é vencer até com certa tranquilidade. Mas tem uma condição básica para que isso aconteça: igualar a intensidade, né? Se não fizer isso, vai flamengar. Vai flamengar. E a gente já viu esse filme várias vezes, porque tem um ponto que nunca muda. Todo mundo joga contra o Flamengo a vida. Essa é uma verdade, né? E os antes fica tudo tremendo quando a gente fala isso. Mas é uma verdade. O pessoal joga a vida, joga o que nunca jogou. Ainda mais quando o adversário está em baixa e com o elenco todo à disposição nesses dias de data FIFA. Porque o Bragantino não teve nenhum atleta, pelo menos que eu saiba, convocado, né? Não vamos esquecer disso. O discurso dos adversários é sempre o mesmo. E todo mundo já sabe e conhece. Se ganhar do Flamengo, a temporada muda. Muda de rumo, que eles estão querendo dizer. E muda mesmo, porque para eles é título, né? É título. E isso motiva, isso levanta o time. Isso mexe com o emocional do adversário. Então, para eles, é final de campeonato. Sempre foi e sempre vai ser. Por isso, o mínimo que o Flamengo precisa fazer em qualquer jogo é igualar a intensidade, tá? Pode até perder por detalhes, porque futebol, pessoal, tem dessas coisas, tá? Mas não pode jamais perder por falta de entrega. Porque aí, meu irmão, aí não é futebol. Aí é erro de postura da equipe, certo? Mas tudo não é só flores, não. Vocês tinham alguma dúvida relacionada a isso? Flamengo é Flamengo, meu querido. Flamengo ainda tem problemas. Everton Araújo está suspenso depois daquela expulsão contra o Corinthians, digamos, duvidosa. Alexandro está fora. Cada vez mais o Alexandro... A gente tem que dar uma olhadinha para aquela lateral esquerda. Cada vez mais o Alexandro se machuca, né? Tem essas contusões musculares. Então a gente vai ter que olhar, porque o Ayrton Lucas, apesar de ser um bom ala, ele não é um bom lateral. Isso significa o quê? Para atacar ele é muito bom, mas para defender ele não é tão bom assim. Então a gente vai ter que olhar para aquela lateral esquerda, né? E alguns jogadores também ainda são dúvidas, né? Mas mesmo assim, o nível técnico do elenco segue alto e o provável time mostra isso, né? Rossi no gol, né? A provável, né, escalação. Rossi no gol, linha defensiva, Royal, Léo, Ortiz e Vitão e Ayrton Lucas, né? O meio, né, com Pulgar e Jorginho, e na frente qualidade pura, né? Carrascal, Paquetá, Samuel Lino e Pedro. O Flamengo chega com 14 pontos para esse jogo, né? Brigando para voltar ao G4 e com uma sequência invicta, né? Importante. Já o Bragantino está lá embaixo, né? Com apenas 8 pontos e pressionado pela má fase. Jogo com cara decisivo, né? Por quê? Cara de decisivo por quê? Porque pode mudar muita coisa, né?
Se o Flamengo vence, se consolida de vez, né? Na parte de cima, se tropeça, perde uma grande chance. E tem mais, né? É o tipo de jogo que testa o time fora de casa, contra adversário pressionado. Logo após a data FIFA, é difícil jogar lá na casa deles, do Bragantino, a gente sabe como é que é. Ou seja, cenário perfeito para ver se o Flamengo realmente evoluiu. Agora, eu quero saber de você. É isso mesmo, de você. Você iria com os titulares mesmo com os desgastes? Ou pouparia alguns jogadores? Deixa aqui embaixo, tá? Deixa aqui embaixo nos comentários. Bem, pessoal, vamos ficando por aqui. Obrigado por flamengar comigo, tá? Créditos. O Globo, beleza? Site 90 Minutos, S1 Life, tá? E não se esqueça, meu querido, curta, comente, compartilhe, deixe seu like, se inscreva no canal. Seja um Flá Genial, acione o sininho. Não, o sinal da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado, o mais idolatrado Flamengo. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras e até mais!